Salve, amada Igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito presente e premente nos nossos dias. Perdoai-vos uns aos outros. O texto para a nossa meditação é Efésios 4, 31, 5, 2. Para a nossa introdução, a oração do Pai Nosso nos desafia a vivermos uma vida em comunidade. Ela nos leva a querer conviver com um grupo que confia no Senhor e quer a cada dia mais se aproximar dele. Nela, em nenhum momento, o discípulo de Jesus está sozinho em oração. Vejamos algumas expressões usadas na oração dominical. Pai nosso, venha a nós o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Entre os exercícios que temos a desenvolver uns com os outros está o perdão. Fica claro que somente quando perdoamos quem nos prejudicou, temos condição para suplicar o perdão de nossos pecados ao Senhor. Vamos pensar neste estudo em alguns aspectos importantes na mutualidade do perdão. Que a observância a estes princípios nos dê condições de orarmos dignamente a oração dominical. Primeiro, aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Paulo nos ensina sobre a necessidade de perdoarmos mutuamente uns aos outros. Efésios 4:32. Em seguida, ele acrescenta que devemos desenvolver esse exercício assim como Deus nos perdoou em Cristo. Há um critério para o perdão. A base dele está no próprio Deus. Será que temos consciência do que o Senhor fez por nós? Da profundidade do teu perdão? Paulo descreve como é a natureza humana, Romanos 3, 10, 17. Como todos necessitam da graça de Deus, e Deus prova o seu amor, dando Jesus sem merecermos, ele nos perdoou por vontade própria, como um ato de seu amor por nós. Podemos descrever algumas características do perdão de Deus para conosco. Não se lembra mais de nossos pecados confessados. Jeremias 31, 34. Isaías 43, 25. Vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Perdoa-nos por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. Outra característica, pagou alto preço para possibilitar o restabelecimento de nossa relação com ele. Ainda outra característica, dá-nos condição através da obra do Espírito Santo para restaurar nossa amizade com ele. Segundo princípio, a disciplina de abandonar a dor na cruz. Existem falhas de conduta que, devido à natureza e formação de cada pessoa, podem causar profundo dano na alma. Vítimas de traição, de violência física, agressão, abuso sexual e difamação, por exemplo, necessitam de grande determinação para exercitar o perdão. A obra do Senhor na cruz oferece recursos para os que sofrem. Primeiro, aprender com Jesus o que é perdoar. Segundo, entender que para praticar a ordem de Jesus de perdoar os nossos devedores, o primeiro passo a ser tomado é ir à cruz. 3. Restabelecer que na cruz o Espírito de Deus pode tratar a nossa alma e ungí-la. 4. Crer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só ali pode haver plena liberdade, podemos substituir a acusação pelo exercício de amar e abrir mão do direito, dar a dívida como quitada. 3. O valor de verbalizar a atitude. Isso quer dizer tanto do devedor quanto do prejudicado. Em seu ensino aos discípulos, o Senhor Jesus disse que devemos procurar diretamente aquele que cometeu uma falta contra nós. Deve haver uma conversa particular. Este encontro deve ser promovido em ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida. Havendo arrependimento genuíno, devemos exercitar o perdão. Caso ele não reconheça a falta, podemos chamar 2 ou 3 testemunhas para ajudar, persistindo
podemos buscar o auxílio da igreja. Mateus 18, 15 e 17. Esta passagem nos ensina a respeito do valor da conversa para buscar a solução dos problemas de relacionamentos. Algumas dicas podem ajudar a praticar o perdão. Primeiro, busque a Deus para que Ele trabalhe o seu próprio interior. Se entregue a Deus. Deixa Ele fazer a diferença na tua vida. Confia nele. Coloca tudo nas mãos dele. Não dê nenhum passo sem estar na direção do Senhor, porque nele você vai conseguir viver dentro dessa ação do liberar o perdão. É só nele, você precisa buscar nele. Quem faz as transformações mais profundas em nós é o próprio Deus, é só nele. Ore antes da conversa. Dependendo do assunto, ore muito e, se for possível, jejue em favor do encontro. Quando estamos emocionalmente abalados, temos a tendência de dizer coisas que podem até estar corretas, mas de forma errada. Isto pode dificultar a reconciliação. 2. Procure o momento e lugar adequado para falar com a pessoa faltosa. Encontre com ela em algum lugar reservado, não no meio de muitas pessoas, e converse particularmente sobre a situação de vocês. Esclareça, confronte o problema, enfrente o problema. É só assim que nós vamos conseguir vencer, liberar e receber perdão daquela pessoa que às vezes nós ofendemos e fomos ofendidos. Nós precisamos olhar com essa ótica. Nem sempre o imediatismo é o melhor caminho para resolver um problema. Nós não podemos resolver nada de cabeça quente, meu querido. Nada de cabeça quente. Nós precisamos estarmos com a cabeça fria, com os ânimos equilibrados, para que a gente possa encontrar a pessoa que nós ofendemos ou fomos ofendidos, para que nós sejamos perdoados e que nós também consigamos liberar perdão. 3. Procure a sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Somos humanos e podemos achar que um determinado fato ocorreu, mas na verdade não foi bem o que entendemos. Estando bem claro o assunto, procure falar com sabedoria ao faltoso, pois uma palavra doce pode ser esclarecedora. Verifique se a pessoa entendeu sua dor. Fale com clareza. Não fique usando meio termo, seja claro, objetivo, sucinto naquilo que você quer transmitir para que a pessoa possa compreender. Evite falar abertamente com terceiros sobre o assunto. Caso seja necessário, busque a ajuda de um conselheiro, mas nunca com espírito de fofoca. Essa pessoa deve servir apenas como agente de cura. Caso você seja o devedor, procure ser humilde e pedir perdão. Uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor dá uma longa lista de desculpas, mas não assume a responsabilidade pela falta. Poucas palavras podem ser muito mais úteis do que um longo discurso. Diga: eu errei, perdoe-me. Não quero mais fazer isto e quero corrigir minha falta. 4. A necessidade de perdoar para ser perdoado. Perdoar não é uma opção do cristão, mas uma ordem. Mateus 18, 21, 22, é uma ordem dada pelo próprio Deus. Nós devemos perdoar sempre. Deve ser um ato de coração, mais do que expressão do perdão. O Dr. Manford George Goods diz que a essência do perdão é dar, doar. Assim podemos entender que perdoar não é esquecer, mas abrir mão de um direito ou declarar como pago uma dívida. O ato do perdão restabelece a relação de paz. Devemos nos dispor a perdoar, mesmo que o devedor não se disponha a confessar sua falta contra nós. Um bom exemplo desta atitude foi a de Estevão, que diante de uma morte tão cruel pôde pedir misericórdia do Senhor contra os seus algozes. Atos 7,60. A parábola do credor incompassivo de Mateus 18, 23 e 35 deixa-nos também a advertência para perdoar. Se fomos perdoados por algo maior, devemos oferecer perdão por aquele que nos deve menos. Que sejamos sensíveis para enxergar que a dívida que o próximo tem para conosco é sempre menor do que a nossa para com Deus. Por outro lado, ao recebermos perdão por uma falta cometida contra o próximo,
Busquemos forças em Deus para não mais cometê-la e procuremos entender a dor que geramos. Além disso, devemos desfrutar da alegria pela dádiva recebida, com honra e respeito a quem nos perdoou. Para concluir, disse Jesus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Quero orar dignamente a oração do Pai Nosso? Quero perdoar incondicionalmente ao meu próximo. Quero honrar meu próximo quando se dispõe a me perdoar. É o que nós gostaríamos de transmitir para você nesta manhã. Aprenda a perdoar, porque se você não aprender a perdoar, você nunca vai aprender a amar. Gostaria de deixar para você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.